Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Gerda, professora de artes do primeiro O, turno da noite. E essa semana eu vou conversar com vocês sobre o tema da consciência negra. Como vocês já perceberam, nós nos juntamos, os professores de artes, e a cada quinzena um de nós fica responsável por preparar um tema para apresentar para vocês, certo? A escolha desse tema, ela foi motivada pela época em que nós estamos vivendo, que é o mês de novembro, que é oficialmente o mês para a gente debater a questão da negritude, principalmente no Brasil, que é um país ainda tão marcado por questões raciais. Então, devido a essa data, eu convidei uma blogueira e ativista daqui de Fortaleza, a Eduarda Porfírio, para conversar conosco sobre a importância desse mês e sobre a importância da consciência negra no Brasil. Eu espero que vocês desfrutem dos conhecimentos que ela tem para compartilhar conosco, ok? Uma boa semana a todos e até a próxima. Oi, gente. Meu nome é Eduarda Porfírio. Eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Estou indo para o 7º semestre. E eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o Dia da Consciência Negra. Se vocês verem meu cabelo voando, não se espantem. É porque tá muito quente aqui. E, enfim, não dá para fazer isso sem estar com o ventilador minimamente próximo de mim, tá? Então, vamos lá falar. Para quem não sabe, o mês de novembro é muito importante para a comunidade negra, porque ele é o nosso mês de consciência racial, ou seja, é o mês que a gente tira para refletir, não só nesse mês, tá? Mas é tipo assim, um marco do nosso ano para a gente refletir sobre as questões que norteiam a negritude, para a gente celebrar a nossa negritude e para a gente falar mais e mais sobre a questão do racismo, enfim, sobre os nossos direitos, sobre o que ainda não está sendo dado a nós, sobre o que conquistamos. Então, é um mês especial para nós, digamos assim, certo? Essa data é celebrada mais especificamente no dia 20 de novembro, porque foi no dia 20 de novembro que morreu Zumbi dos Palmares, o grande símbolo, eu diria, da resistência negra aqui no Brasil, né? A gente ouve muito falar aí do Martin Luther King, de grandes figuras dos Estados Unidos, né? A própria Rosa Parks, mas muito antes deles, aqui no Brasil, a gente teve várias lideranças quilombolas, como o Zumbi, que serviram como resistência, né? Vocês podem ter ouvido falar, eu espero que não, que não houve muita resistência negra aqui durante o período da escravidão, mas na verdade houve. O problema é que essa informação não chega a gente da forma como deveria, certo? Então tá. Essa data ela só foi incluída no calendário das escolas a partir de 2003, né? Se eu não me engano, 2003 já era governo Lula, então daí vocês tiram. Mas enfim, mas ela só foi oficializada como uma data, digamos assim, uma data comemorativa a partir de... Olha a moto passando, hein? Ela só foi instituída como uma data comemorativa a partir de 2011. E ainda assim não foi instituída como um feriado nacional propriamente dito, né? O que é errado, porque assim, o Zumbi foi uma grande figura pra gente, não só para nós negros, mas para toda a história do Brasil. Representou uma resistência, uma luta contra o poder do colonizador. Então, minimamente a gente merecia um dia aí a mais de descanso, né? Mas acabou se tornando um ponto facultativo. Então, para vocês terem ideia, só 15% ou menos disso, se eu não me engano, dos municípios, eles entendem essa data como feriado. Eu não vou ter aqui a lista desses municípios, mas fica de dever de casa para vocês pesquisarem, certo? Ok. Então, aí ela foi oficializada em 2011, mas, na verdade, a ideia de instituir o aniversário de morte de Zumbi como um marco especial para o movimento negro, para as pessoas negras, só surgiu lá em 1970, lá ali pelo Rio Grande do Sul, com 4 universitários. E aí, nesse momento, eu peço licença para vocês, para eu pegar a minha colinha aqui, porque eu não decorei, tá? A universidade acabou com o meu cérebro. Enfim, os 4 universitários que instituíram foram o Oliveira Silveira, o Vilmar Nunes, o
Ilmo da Silva e o Antônio Carlos Cortez. A gente já comemorava desde 1888, se eu não me engano, o 13 de abril, de maio, eu acho que é isso. Enfim, a gente já comemorava a data da Lei Áurea, que é um 13 aí. É um dia 13, eu não tô lembrada agora, me perdoem. Eu deveria me lembrar disso. Mas enfim, a gente já comemorava a questão da liberdade das pessoas negras escravizadas e tudo mais, lá pela Princesa Isabel, né? Só que esse grupo de 4 universitários lá do Rio Grande do Sul, eles não aceitavam essa data como um marco para a população negra, porque quando os escravos foram libertos, né, o governo não veio com nenhum tipo de auxílio, assim, eles foram, tipo, libertos e fiquem com Deus, vão lá, se cuidem. Não foi dado nenhum tipo de auxílio, eles muitas vezes não sabiam ler, não sabiam escrever. Muitas vezes as próprias pessoas não queriam empregar porque eram escravos. Então, como que eu vou confiar numa pessoa negra escravizada, sabe? As pessoas tinham essas ideias, né? Por mais absurdo que pareça, elas achavam naquela época que as pessoas pretas, elas se comportavam de maneira distinta das pessoas brancas. Elas nos tratavam como animais, então elas achavam que a gente não ia agir de acordo nos ambientes de trabalho, que a gente não ia ter respeito, que a gente não ia fazer um bom trabalho, né? Até hoje isso acontece de outras formas na sociedade, mas a gente ainda vai chegar lá. Então, por causa disso, eles não aceitavam essa data como um marco. Eles falaram assim, dia 20 é aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, então vamos instituir esse dia como Dia da Consciência Negra. E por que Dia da Consciência Negra? Porque lá na África do Sul, um país do continente africano, houve esse movimento chamado Consciência Negra, que era um movimento anti-apartheid. Para quem não sabe o que foi o apartheid, foi um movimento que houve na África do Sul durante muito tempo, que separava negros e brancos. Então, assim, vamos supor, a gente tem uma escola e vocês provavelmente estudam com todo tipo de pessoa, né? Pessoas pretas, brancas, amarelas, pardas e enfim. Na África do Sul, e durante muito tempo isso não poderia acontecer. Pessoas brancas e pessoas pretas não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos hospitais, o assento do mesmo ônibus, a mesma calçada, sabe? Porque eles acreditavam que as pessoas pretas eram inferiores, elas existia algum tipo de distinção que fizesse as pessoas negras serem menos favorecidas do que as brancas. Então as pessoas negras tinham muito menos acesso a coisas básicas, enquanto as pessoas brancas desfrutavam de muitos privilégios, né? Então existia esse movimento que fazia greves contra o apartheid e se chamava Consciência Negra. Ele era liderado pelo Steve Biko, e isso foi mais ou menos ali em 1973. Então eles falaram assim, vamos pegar esse nome, né, porque é de um movimento preto, e vamos trazer pra cá. E aí, nesse dia 20 de novembro, a gente vai celebrar o nosso povo, a gente vai pensar sobre as carências do nosso povo, a gente vai refletir o que a gente conquistou até aqui, o que a gente precisa conquistar ainda, o que o nosso povo está sofrendo. A gente vai exigir ainda mais, nesse momento, da sociedade que nos respeitem, porque nós somos seres humanos. Olha que dado interessante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também conhecido como IBGE, na faixa etária de 15 a 24 anos, que são as pessoas que frequentam o ensino médio ao superior, 31,1% dessas pessoas são brancas e apenas 12,8% são negras. Isso são dados de 2017, salvo engano. E 13,4% são pardos. E pardos, normalmente a gente que é do movimento negro também considera a pessoa parda negra, porque ela vai se enquadrar no que o colorismo chama de negro de pele clara. Então, assim, né, se você já quiser usar essa nomenclatura, tudo bem. Mas pardo, normalmente a gente gosta de dizer que é o papel. É só pra vocês perceberem que o pardo vai ser o mais mestiçozinho. No meu caso, mais ou menos a minha cor. Tá. Falando sobre cotas, sobre o ensino superior pra vocês, que dado interessante. Na faixa etária de 15 a 24 anos, que é a faixa etária do ensino médio para o ensino superior, a diferença entre brancos e negros que frequentam esses locais é tipo assim, de 31,1% dos brancos
frequentam universidades e apenas 12,8% dos alunos de universidades aqui no Brasil são negros. Apenas 12,8%. E esse número sobe um pouquinho quando a gente fala dos pardos, que são as pessoas mestiças. Mais ou menos assim, dessa minha cor, desse meu tom mais pro claro. Apenas 3,4% são pardos. E esse índice é menor ainda para os negros quando a gente fala na questão do analfabetismo. 9,6% da população brasileira é analfabeta atualmente, segundo aqui os meus dados do IBGE. E aí, dentre pessoas brancas, são mais ou menos 5,9% que são analfabetas. 5,9% das pessoas brancas no Brasil são analfabetas. E entre pardos e pretos, ou seja, agora vamos para pardos e pretos dentro dessa estatística, são apenas 13%, ou seja, 13% das pessoas pardas do Brasil são analfabetas, ou seja, já subiu, né? Os brancos eram só 5, um pouquinho por cento, pardos são 13%. E aí, os pretos, esse número já aumenta, são 14,4% das pessoas pretas são analfabetas. Então, sempre que alguém questionar você, o que vocês questionar sobre as cotas na universidade, lembre desses dados. Sempre que alguém dizer assim, somos todos iguais. Talvez perante Deus, para quem é cristão, ou perante não sei, perante a divindade que você acredite, a gente realmente é. Mas na sociedade, infelizmente, a gente deveria receber as coisas iguais, deveria ser tudo bonitinho, né? Bem comunista, mas não é. A gente não é igual em sociedade, tá? Esses dados provam isso. É discrepante. Enfim, e na taxa de desemprego, apenas 10,2% das pessoas brancas estão desempregadas, né? O que é abaixo da média nacional. Isso, creio eu, antes da pandemia, em 2019, esses dados, tá? Agora, na pandemia, esse número deve estar muito maior. Mas, enfim, 10,2% pessoas brancas, a média nacional total é 12,7%. E aí, entre pretos e pardos, temos para pretos 16% das pessoas pretas estavam desempregadas em 2019 e entre pardos 14,5%. Então, quer dizer, né? Quando a pessoa fala pra você, você quer tal coisa, é só você estudar, rala muito, que você consegue. Sempre, gente. Olha, eu estou desempregada na pandemia, eu estudo bastante, eu garanto pra vocês. Não à toa, né? Eu envio bastante currículo, mas olha, ainda não consegui emprego. Agora, pergunta para os meus amigos brancos que enviaram currículo. Aliás, tem uma boa história para contar para vocês. Nesses tempos de pandemia, eu enviei currículo para uma empresa daqui do Ceará de TV. E eu fiquei muito animada. Eu fiquei, cara, eu quero muito trabalhar nessa empresa. Era na TV e tal. E uma menina branca que eu conheço, uma influenciadora, também enviou. Detalhe, ela não tinha, né, até então, experiência nenhuma com nada. Nunca trabalhou com nada de comunicação e tal. Mas, ela não só, apesar de não ter experiência, ela não só foi chamada para fazer entrevista, como também ela foi contratada. E eu não fui nem chamada para entrevista, nem fui contratada, tô aqui, né? Aí vocês ficam. E a única coisa que eu consegui pensar quando eu vi isso foi que, tipo, cara, ela é uma pessoa sem experiência alguma e ela foi chamada para uma vaga para trabalhar numa TV. Eu já rodei em jornal, escrevo para outros sites, né? Mas tudo bem. Aí as pessoas vão falar, mas você consegue as coisas por mérito. Nem sempre. Quase nunca. Pra ser sincera com vocês, como cristã, eu nem acredito em mérito, eu acredito em vontade de Deus. Então, assim, tá? E aí, um último dado que eu trouxe pra vocês foi sobre o rendimento médio mensal, né, entre negros e brancos, pra gente ver a diferença. Esses dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, também conhecido como IPEA, tá? E, se eu não me engano, são de 2017 ou 2019, acho que são de 2018, na verdade.
Enfim, o rendimento mensal médio dos brancos chegou a R$ 1.780,60, enquanto o dos negros era de R$ 1.012,76, né? R$ 1.012,76. E para finalizar, de acordo com o Instituto Ethos, em 2017, nas 500... meu pai, enfim, para finalizar, de acordo com o Instituto Ethos, em 2017, nas 500 maiores empresas com operação no Brasil, menos dos cargos executivos, como eu falei para vocês, né? Menos dos cargos de alto escalão, dos cargos ali que reúnem diretoria, executivos, os cargos ali dos ricaços, são menos ocupados por pessoas negras do que por pessoas brancas. A taxa de pessoas negras ocupando esses cargos era de 6,3%. Não sei como está agora, esse dado é de 2017. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado a escurecer as ideias de vocês sobre a questão da consciência negra, sobre a questão dos movimentos negros, sobre por que esse mês é tão importante pra gente, por que é importante a gente se posicionar, a gente pensar que certas coisas na sociedade não são tão simples quanto parecem, nem tudo é branco e preto, sabe? Nem tudo é sim ou não. Às vezes, na maioria das vezes, tem coisas por trás, na maioria das vezes são coisas historicamente construídas e vocês têm que estudar muito para entender isso, muito, porque só que tem gente na internet falando verdades prontas, entregando coisas, porque é assim, assado e pronto, e quando você vai ver não é, certo? É isso, um abraço.